Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Sim. Glória a Deus. Que tem por título A Mulher Adulta. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso dizia eles, tentando para que tivesse que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, e começaram pelos mais velhos, até aos últimos ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peque mais. Amém? Amém. Sentado, glória a Deus, esse Deus é maravilhoso. Glória a Deus, sou muito grato ao pastor, a toda a liderança, cujo qual essa oportunidade hoje foi me dada para ministrar a santa e gloriosa palavra de Deus. Amém? Amém. Glórias a Deus. Irmãos, estamos vivendo, creio eu, que os últimos tempos da igreja aqui na terra, pelos altos acontecimentos que estamos vendo, terremotos, sinais pegando fogo, aleluias, glórias a Deus, a falta de amor um pelo outro, aleluias. Esse ato da falta de amor um pelo outro, ele está crescendo de uma tal maneira que as pessoas não conseguem mais respeitar os direitos das outras, e por si querem mais condená-las, porque acham que estão certos. Glórias a Deus, acham que estão no direito de querer condenar alguém. Glórias a Deus. Então temos que viver num tempo de mudança, onde venhamos nós amar mais e mais o nosso próximo. Porém, estamos vendo muitos jovens, muitos velhos, muitos adultos perdendo as suas vidas sem Cristo, perdendo a vida, aleluia, glórias a Deus, muitas das vezes sem conhecer a Cristo, porque nós, cujo qual amamos a Ele, não falamos do amor de Cristo. Porventura, se pararmos e pensarmos um pouco, queríamos oramos por pessoas para que estivéssemos aqui hoje. Mas quantas das vezes pregamos para ela? Quantas das vezes falamos do amor de Jesus Cristo para ela? Em questão do amor entre o próximo, é que está esfriando de uma tal maneira que temos guerras, temos ocasiões entre os filhos não respeitarem mais os pais. Aleluia, os pais não respeitam mais os filhos. Isso dentro da família está acabando com o amor. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. Glórias a Deus. E todo o povo vinha ter com ele,
e aceitando-se os ensinava. Jesus, porventura, estava ali no templo a ensinar as pessoas cujo qual iam ter e ouvir a palavra do nosso Senhor Jesus. A mesma maneira e forma que fazemos aqui hoje na igreja. A gente vem para ouvir a santa palavra de Deus, ouvir a doutrina do nosso Jesus amado, aleluias. Viemos aqui para mais e mais amar o nosso próximo em comunhão como um corpo só em Cristo Jesus. Glórias a Deus. E Jesus ali estava a ensinar. Mas você já notou, quanto mais você busca Cristo, quanto mais você busca Deus, tem pessoas querendo te desmotivar a isso. Pessoas querendo fazer que você desista. Pessoas querendo fazer que você pare, aleluias. E lhe acusando muitas das vezes por um erro que você vai cometer. Mas quem perdoa é Jesus. Quem perdoa é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós verdadeiramente venhamos quebrantar o nosso coração e confessá-lo. Glórias a Deus, aleluias. Nós estamos vivendo um tempo que muitas das vezes nós acusamos, nós falamos, nós criticamos e sem reconhecer nem sequer o que a outra pessoa está passando, a situação, a ocasião que ela está passando. É tempo da gente estender as nossas mãos, é tempo da gente erguer aquele que está caído, é tempo da gente ajudar a levantar, aleluias, glórias a Deus, porque para acusar já tem muito, para criticar já tem muito, glórias a Deus, aleluias. Quantas e quantas pessoas queriam ver hoje eu fora da igreja, fora da presença do Senhor Jesus, e essas pessoas muitas das vezes se diziam meus amigos, mas o verdadeiro amigo é aquele que te traz para a presença do Senhor. Aleluia! O verdadeiro amigo é aquele que te traz para a presença da graça de Deus, aquele que te leva para buscar o caminho do Senhor Jesus. Porque um que muito se dizia meu amigo chegou para mim e disse: ó, não dou 3 meses na igreja, eu não dou 3 meses, aleluia, que tu vai ficar na igreja, tu vai sair, vai voltar para estar aqui junto com a gente. Graças a Deus e pela sua misericórdia, já vão se fazer 9 anos que estou precisando. Glória a Deus. Mas é necessário nós mesmos persistir naquilo que acreditamos. Aquela mulher no meio ao ato do adultério que ela fez, muitos apareceram para lhe acusar. Muitos vão aparecer para nos acusar. Muitos vão aparecer para querer jogar pedra, para criticar. Aleluias. Mas o que você está passando, só Jesus contempla. O que você está passando, só Deus pode resolver. Porque chegou certas ocasiões na minha vida que muitas das vezes eu pensei em parar. Mas quando eu lembrei que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, glória a Deus, tudo aquilo cujo qual necessitamos, não tenho por que parar, porque o inimigo vai querer que você pare, o inimigo vai querer que você desista. Imagina a situação daquela mulher, embora ela viesse ter pecado, mas ali a maioria da multidão, ou a multidão queria me matar. Não deixe, aleluia, glórias a Deus, a multidão querer acabar com a sua fé, a multidão querer acabar com aquilo que você acredita, porque Jesus Cristo, Ele está contigo, Jesus Cristo, Ele contempla o que você está passando, o que você está pedindo. A multidão não conhece a tua história, a multidão não conhece o que você está passando ali no quarto orando a Ele, a multidão não contempla as tuas lágrimas, mas Jesus Cristo, Ele contempla. Jesus Cristo, Ele vê o teu momento de necessidade. Jesus Cristo, Ele vê, glórias a Deus, e contempla
contempla, quando você dobra os seus joelhos e ora a Ele, quando você clama, quando você pede a Ele por algo, muitos vão querer te acusar, muitos vão querer fazer você parar, muitos vão querer fazer você desistir, mas não desiste. Não pare, porque muitos vão falar contra você, muitos vão te vender, muitos vão te caluniar, muitos vão falar contra a tua vida, mas Jesus Cristo, aleluias, como diz a palavra de Deus no livro de Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia, Aleluia. eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando Ele. Quem impedirá? Ainda antes que houvesse dia, Jesus Cristo já sabia a sua situação, já sabia e contemplava o que você está passando. Aqueles que vêm te acusar e falar contra a tua vida, não, mas Jesus Cristo, Ele sabe, Ele contempla, Ele está contigo cada minuto da tua vida. Glórias a Deus, aleluias. E quando Ele vem operar, quando Ele vem fazer, não tem quem impresse, não tem quem pare, aleluias. Glórias a Deus. E pondo no meio disseram: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. E na lei nos mandou Moisés as tais que sejam apedrejadas. Glórias a Deus, aleluias. Em Levítico, capítulo de número 20, versículo 10 diz: também o homem que adultera com a mulher do outro, havendo adulterado com a mulher do próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Glórias a Deus, aleluia. Isso era no tempo da lei, glórias a Deus. Mas no tempo da graça, no tempo de Jesus Cristo, glórias a Deus, aleluia, Ele vem falar em Mateus capítulo 22, o versículo, glórias a Deus, 37. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mateus 22, o versículo de número 37, que diz: e Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A multidão tentou condenar aquela mulher pelo seu pecado. A multidão tentou condenar aquela mulher pelo aquilo que ela teve, aquilo que ela cometeu. Mas Jesus Cristo diz: aquele que ama a Cristo, ele tem que amar o seu próximo. Ele tem que saber perdoar, ele tem que saber ajudar o seu próximo em meio às lutas e dificuldades. Amém. Glórias a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso diziam eles, tentando para o que tivesse de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na areia. Glórias a Deus, aleluia. Estamos vivendo tempos que temos que ter paciência. Estamos vivendo tempo que temos que pensar quando vamos falar algo a alguém. Amém. Porque muitas das vezes essa palavra pode, glórias a Deus, magoar, entristecer. Em Tiago, capítulo 1, versículo 19, ele diz: sabeis isto, meus amados irmãos, todo homem seja tardio para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Naquela ocasião, Jesus Cristo teve paciência, enquanto muitos ali estavam acusando aquela mulher. Muitas das vezes tem pessoas que ouvem alguma pessoa falar mal de alguém e dão credibilidade para aquilo, em vez de chamar aquela pessoa e dizer: vamos orar pela vida da próxima, vamos orar pelaquela pessoa, vamos orar pelaquela situação, vamos orar, vamos jejuar pela vida daquela pessoa.
Temos que pensar como vai ser a nossa atitude. Temos que pensar o que estamos falando, o que estamos fazendo e como estamos agindo, se é do agrado de Deus ou não. Não agir por impulso, não agir, aleluia, conforme nós queremos, e sim como a palavra de Deus nos ensina a agir. Ela nos ensina que devemos amar ao nosso próximo. Ela nos ensina que devemos perdoar o nosso próximo. Ela nos ensina, aleluia, que devemos ajudar o nosso próximo. Assim como diz Isaías 41, versículo de número 6. E um ajudou ao outro, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Esforça-te. Glórias a Deus, aleluias. Como eu volto a dizer, estamos vivendo em dias difíceis, em dias de luta, onde nós necessitamos primeiramente de Deus, mas de uns dos outros, em comunhão, em oração. Glórias a Deus, aleluias. Estamos vivendo dias, glórias a Deus, que o amor não se é mais pregado, falado, ensinado. Aleluias. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos vivendo dias onde o dinheiro está valendo mais do que o perdão. Estamos vivendo dias onde o dinheiro está comprando vidas, onde o dinheiro, aleluia, está muitas das vezes à frente do que perdoar uma pessoa. De vez em quando eu olho no repórter, pai matando filho por dinheiro, filho matando pai por dinheiro. Da mesma maneira, glórias a Deus, aleluia, se vendendo por dinheiro. Mas de perdão, de a presença e a graça de Deus. Aleluia. O último caso que eu vi foi onde o pai, por causa de uma aposentadoria, o filho, por causa de uma aposentadoria, ter oprimido o pai numa cisterna, para ficar pegando o dinheiro dele. Só levava ele, no caso, parece que uma vez por ano, para apresentar em tempo de vida. Veja onde está o amor. Um pai onde gerou ele, onde criou aquela pessoa. Estamos vivendo o tempo de olhar para o nosso próximo, independente de quem for, e pregar o Evangelho de Cristo, independente de quem for a pessoa. Muitas das vezes é o nosso parente ali, nosso irmão, pai, mãe, está ali do nosso lado, e nós não falamos nem pregamos a palavra de Jesus Cristo, sabendo que Jesus Cristo está voltando, sabendo que julgou aquela pessoa, não aceitar Jesus, ela vai parar no inferno. Mas muitas das vezes nós nos oprimimos em falar do amor de Cristo. Isso muitas das vezes é falta de amor. Falar do amor de Jesus Cristo, de falar a palavra onde cura, onde salva, onde liberta. Glórias a Deus, aleluias. E como insistiram perguntando, disseram-lhe, e disse-lhe: aquele dentre vós está sem pecado, que atira a primeira pedra. Essa palavra veio lembrar, glórias a Deus, aleluia. Todos nós pecamos, todos nós erramos, mas quando o próximo erra, muitas das vezes nós julgamos, em vez de parar e pensar: se fosse comigo, eu queria o perdão. Então, da mesma maneira e da mesma forma, nós também devemos fazer. Não julgar por aquele ato. Porque muitas das vezes a gente vê hoje, glórias a Deus, aleluia, quando alguém peca ou quando alguém erra, aquela pessoa é julgada de uma tal maneira, glórias a Deus, aleluia, ela é confrontada de uma tal maneira pelo aquilo que ela fez, que ela acaba às vezes se afastando da presença de Deus por aquilo, porque a igreja de Cristo muitas das vezes não consegue perdoar, e é mais fácil julgar como se fosse juiz daquela pessoa. Glórias a Deus, aleluias. Teve uma ocasião que aconteceu agora há pouco, glórias a Deus,
que a esposa do pastor, ela pecou contra ele no ato de adultério. E muitas pessoas não chegaram para estender a mão para aquele pastor, mas muitas pessoas iam, às vezes no mesmo ministério, e falavam contra aquele pastor. Muitas pessoas chegaram até sair do ministério por aquilo que houve, mas não chegaram a perdoar, não chegaram a falar, não chegaram no pastor para dar uma mão amiga, para levantar, para ajudar. Temos que parar e pensar, se aquela pessoa está passando pelaquela situação, nós como igreja de Cristo devemos ajudar a ela se erguer e novamente buscar a graça e a presença de Deus. Aleluia. Não criticar, não pisar. Como os fariseus aqui viram que aquela mulher tinha pecado no ato de adultério e se prestavam um pouco de atenção, eles só trouxeram-lhe a mulher, não trouxeram o homem que estava com ela. E ali começaram a acusar e condenar aquela mulher perante Jesus para que ela fosse apedrejada, para que ela fosse morta pelo pecado cujo qual tinha cometido. Não em si quebrantaram o coração em termos para perdoar aquela mulher. Não em si quebrantaram o coração para dizer, não, olha, ainda há esperança. Ela pode mudar, ela pode se regenerar, ela pode mudar de vida. Mas muitas das vezes é mais fácil apontar do que estender a mão. É muito mais fácil criticar, zombar, rir, do que ajudar. Estamos vivendo dias difíceis, onde jovens, aleluia, glórias a Deus, estão se suicidando, porque muitas das vezes nós não falamos do amor de Cristo, mas muitas das vezes julgando. No dia desse eu vi um vídeo, eu acho que o jovem tinha uns 25 a 26 anos, enforcado. Porque muitas das vezes entra em depressão, muitas das vezes, aleluias, fez algo errado, e muitas pessoas criticam e julgam. Muitas pessoas falam contra, em vez de dizer, olha, Jesus pode te ajudar, Jesus pode renovar o teu quadro. Há uma saída para a tua vida. Essa depressão, isso é algo que você está a passar. Há uma cura, há uma libertação, onde você encontra em Cristo Jesus interceder e orar pelaquela vida. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus, aleluias. Se pararmos um pouco e pensarmos de diversas pessoas que nós conhecemos, cujo qual não são evangélicas, aleluia, que já ouviram falar de Jesus, mas quantas das vezes nós pregamos para ela? Quantas das vezes nós falamos do amor de Jesus Cristo para ela? Embora sabemos que ela está errando em um caminho pecaminoso, mas quantas das vezes chegamos para ela, sentamos e conversamos, olha, isso que você está fazendo não agrada a Deus, e apresentamos a ela o Deus cujo qual nós conhecemos. Aí muitas das vezes não, sentamos ali, juntamos ali 5, 6 pessoas e começamos a criticar e falar daquela pessoa, aquilo que ela está passando, a situação que ela está passando, em vez de ir lá e ajudar. Somos igreja de Cristo, um tem que ajudar o outro. Glória a Deus. Principalmente nesses momentos tão difíceis que estamos passando. Muitas das vezes não sabemos a situação que uma mãe passa com o filho quando está nas drogas, numa vida ruim. Mas é muito fácil dizer, olha, tu viste o filho da irmã tal que está fazendo isso e isso, o filho da irmã fulana que está fazendo isso e isso. Em vez de chegar lá, irmã, podemos ir em tua casa para fazer uma oração, para fazer um culto de oração, onde você convida teu filho, chamar o teu filho para a igreja. Estão muitas das vezes criticando, falando e apontando, em vez de ajudar, que nem os escribas e fariseus, quando pegaram aquela mulher no ato de adultério em seu pecado. Eles agiram como se não tivessem pecado, eles agiram como se não pecassem. Glórias a Deus, aleluias. Amém. Glória ao teu nome.
estavam vivendo ali como se fossem totalmente santos. Ah não, pegamos essa mulher aqui em pecado, vamos levar ali em Jesus que está ali no templo ali escrevendo, e Jesus Cristo, creio eu, conjecturando os pensamentos dele, ela vai dizer, apedreja segundo a lei de Moisés. É bem fácil dizer isso, chegar e dizer, olha, tu está em pecado, tu está errado, vamos ali, vamos te apedrejar, pronto, vamos matar, acabou. E eles pensavam dessa forma. Glórias a Deus, aleluia, mas nós que servimos a um Deus vivo, glória a Deus, parte de um corpo, onde Cristo é o cabeça, aleluia, devemos pensar, devemos agir diferente. Glória a Deus. Devemos pensar que da mesma forma, da mesma maneira que queríamos o perdão de Jesus Cristo, aquela mulher ou aquela pessoa também merece esse perdão. Parar e ver que não somos melhor do que ninguém. Parar e ver, aleluia, que um depende do outro. Isso não é algo que necessitamos, mas é oração. É um jejum, uma consagração pela vida de uma pessoa. É você parar e pensar, minha mãe não é evangélica, eu vou orar e jejuar pela vida dela. Eu vou me consagrar pela vida dela todas as manhãs. Eu tenho, por exemplo, minha mãe, eu não era evangélico. Ela, por uma parte, não era, depois que voltou aqui foi evangélica. Mas ela se consagrava e orava por mim todos os dias. Quantas mães entregam seus filhos porque não tem fé e não acredita que Jesus Cristo pode mudar essa situação, que Jesus Cristo pode mudar esse quadro? Amém, Deus. Eu tenho um amigo mesmo que está envolvido de uma tal forma nas drogas que eu falo com ele para ele vir para a igreja, eu falo com ele sobre o amor de Jesus Cristo. E às vezes ele olha para mim e diz, já vim me dar sermão de novo. Eu disse, sermão não, Jesus te ama, está vendo minha vida. Da mesma forma que Jesus Cristo mudou, Ele pode mudar a tua vida. Glórias a Deus, aleluia. Certa vez eu encontrei a mãe dele falando com ela e disse, como é que a senhora está? A senhora está bem? Ela estou. E ela já estava querendo começar a chorar e eu falei a ela, glórias a Deus, aleluia, e perguntei a respeito do seu filho. E ela chegou para mim e disse, só estou esperando a notícia. Só estou esperando a notícia. E eu venho nela e digo, olha, da mesma forma que Jesus mudou a minha vida, Ele pode mudar a vida do teu filho. Amém. Porque da mesma forma que minha mãe se converteu a Cristo, para que Cristo viesse, aleluia, transformar e mudar a minha vida, a senhora também pode fazer o mesmo. Porque a fé é o firme fundamento das gente que não se vê, mas se esperam. Se ela espera algo, aleluia, de mudança na vida dela, algo que possa mudar a vida do filho dela, ela tem que crer e buscar. Porque muitos já estão condenando o filho dela, muitos já estão acusando o filho dela. Mas se Jesus Cristo deu a oportunidade de hoje ele acordar, é porque ainda tem esperança na vida dele. Se essas pessoas que condenam, se essas pessoas que apontam dedos, se essas pessoas que falam, daquelas pessoas, se elas fossem lá e estendessem as mãos, se ela fosse lá, segurasse assim pela mão e dizer, olha, levanta, da mesma forma, glórias a Deus, que em Atos 3:6, Pedro falou para aquele paralítico, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que Aleluia. E ele tinha quem? Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele acreditava que ali haveria um milagre. Da mesma forma devemos nós também acreditar na vida do nosso próximo. Glória a Deus. Acreditar que aquilo que ela cometeu, pode mudar. Levanta e anda. E ele estendeu a mão, igreja. Está faltando fazer isso, nós estendemos a mão para o caído e levantá-lo, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, ajudar a se erguer. Quantas pessoas estão aí só precisando ouvir uma palavra?
Certa vez, estava eu e minha esposa indo para a igreja, tinha uma mulher trabalhando no ato de reciclagem. Tantas pessoas passando, vindo para a igreja, bem vestido, bem arrumado, mas passavam ali como se aquela mulher fosse nada, como se aquela mulher fosse, vamos botar em exemplo, um cão morto ali, onde você passa e não liga. Uma simples palavra, que eu e minha esposa foi lá nela e falou com ela, a mulher caiu em pranto, chorando, dizendo: eu precisava ouvir essa palavra. Aleluia. Eu precisava ouvir, aleluias, isto, porque muitos já condenavam ela, muitos já criticavam a família dela, mas nós somos luz, somos sal. Glória a Deus. Temos que ser diferentes, temos que fazer diferentes. Sabe por quê? Glórias a Deus, aleluias. Porque muitas das vezes nós não falamos à pessoa que está do nosso lado que Jesus Cristo ama, que Jesus Cristo cuida dela, que Jesus Cristo perdoa, mas nós não sabemos o dia de amanhã. Se aquela pessoa vir, glórias a Deus, aleluias, e morrer sem Cristo, a dor e o sofrimento dela vai ser eterno, porque a gente não falou do amor de Cristo. Eu estava saindo para vir para cá, para ir na empresa, e uma mulher, uma irmã, a gente estava conversando e ela disse: irmão, certa vez eu fui na casa de uma amiga minha pregar sobre o amor de Jesus Cristo, falar do amor de Jesus Cristo, mas eu fui severa, fui dura nas palavras. Eu disse: irmã, não é dura nas palavras, porque Deus faz e age conforme Ele quer. E ela disse: tinha um homem lá, que às vezes ele ficava com cara de deboche, olhando para um lado e para o outro, mas mesmo assim eu falei do amor de Jesus Cristo. Eu disse a ele: enquanto o Senhor tem vida, tem esperança. Glória a Deus. Enquanto o Senhor tem vida, Deus pode mudar a sua história. E ele chegou para ele e disse: já fui várias vezes no hospital e voltei. Ela me disse que no outro dia ele morreu. Veja como é as coisas. Não sabemos o dia de amanhã, mas sabemos que podemos amar e perdoar o nosso próximo. Amém. Quantas pessoas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que vem até para a igreja, mas vem com o coração amargurado, o coração, aleluia, às vezes duro, em não querer perdoar outra pessoa, fica aquele pensamento egoísta na cabeça, que falou de alguém, que criticou alguém, mas vem ali, ó, não, eu vou para a igreja, mas o coração não está quebrantado para que Cristo opere, o coração não está aberto para que Cristo haja na vida dela, porque está amargurado, porque está com falta de perdão, aleluia, glórias ao nome de Jesus. É tempo da gente parar e ver as nossas atitudes. Estamos fazendo que nem os fariseus, só julgando ou agindo como Cristo em perdoar, em ajudar. Glórias a Deus, aleluias. E tornando-se a inclinar na terra. Quando ouviu isso, glórias a Deus, saíram um a um, a começar dos mais velhos até os últimos. Glórias a Deus. É interessante essa parte, diz, a começar dos mais velhos até os últimos. Mas naquela ocasião, que era para jogar a pedra, que era para criticar, que era para condenar aquela mulher, os mais velhos estavam lá. E eles saíram por primeiro, como se dissesse: opa, vou sair logo para ninguém ver e pensar que eu não tenho pecado. E saiu dos velhos aos últimos. Ninguém jogou a pedra, porque reconheceram que eram pecadores. Porque reconheceram, aleluias,
que viu as palavras de Cristo Jesus, eles eram pecadores igual àquela mulher e eram necessitados do perdão de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aquela mulher em si, glória a Deus, envergonhada pelo seu pecado, envergonhada pela multidão, mas quem estava do lado dela era o Senhor dos Senhores, era o Senhor dos Exércitos, é o Rei dos Reis. Glória a Deus. É aquele que cura, é aquele que salva, é aquele que livra, é aquele que batiza, e é aquele que tem poder para perdoar pecados. Glória a Jesus. Glória a Deus. É aquele que tem poder de chegar e dizer: olha, perdoados são os teus pecados. Amém. Que venhamos agir conforme essa mesma vontade nos nossos corações, em perdoar ao nosso próximo, em perdoar, aleluias, em amar. Que venhamos levantar o nosso coração para perdoar até as pessoas que nos fizeram mal. Aquelas pessoas que nos apontaram, aquelas pessoas que nos caluniaram, aquelas pessoas que se levantaram contra nós. Que venhamos ter o coração quebrantado em chegar nela e dar um abraço. Muitas das vezes eu me perdoo. Pense em uma reação, em uma ação que a pessoa que te acusou e caluniou nunca vai esperar. É quando você chegar nela e diz: olha, eu não sei se eu fiz algo contra você, mas me perdoe. Me perdoe. Você já pediu perdão hoje? Você já pediu perdão, aleluia, louvados a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Alguma pessoa que lhe fez mal, embora você deve muitas vezes pensar: não, ela ou ele que me fez mal, que venha até mim me pedir perdão. Nós temos que ser humildes de coração. Glória a Deus. Embora a pessoa tenha errado com nós, mas nós temos que ir lá, quando vem na rua. Tem gente às vezes que erra contra a gente, nos vê na rua, passa, atravessa para o outro lado, mas se não é possível, vá lá e diga: olha, me perdoe se eu lhe fiz algo. Porque não vamos entrar no reino de Deus com o coração amargurado. Não vamos entrar no reino de Deus, aleluia, sem perdoar. Aleluia. Glórias a Deus, aleluias. Muitos pensam: eu estou na igreja, eu estou indo para a igreja, aleluias, mas o coração está lá, duro, gelado, que não quer perdoar, que não quer chegar e dizer: olha, me perdoe. Perdoe a sua mãe, perdoe os seus filhos, perdoe a sua família. Perdão, igreja. Temos que liberar perdão. Glórias a Deus, aleluia. Temos que parar de acusar. Temos que parar de criticar. Perdoe. Perdoe, decorrente do que fizeram com você, perdoe. Quantas pessoas já vi no leito do hospital, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que quando conheceram a Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo, aleluia, deu força para nos pedir perdão, mesmo no leito do hospital. Muitas descansaram no Senhor. Tinha uma mulher mesmo, que ela era católica. E tem uma pregação de falando, ela quando aceitou Jesus, ela saiu pedindo perdão, porque ela sabia que tinha que perdoar. Ela sabia que tinha que pedir perdão. Glórias a Deus, aleluia. E nós também temos que fazer isso. Para um pouquinho e pensa, quantas pessoas muitas das vezes nós magoamos, o tempo passou e nós não fomos lá pedir perdão. Falar com aquela pessoa. Não é um ato de se humilhar, mas é um ato que seu coração está quebrantado. Glória a Deus. Pelo Espírito Santo de Deus. É difícil? É. Mas ore, jejue a Deus para que Ele lhe capacite, dê força para fazer isso.
para perdoar o próximo, para amar o próximo. Esse é o segundo mandamento. O primeiro é amar a Deus, e o segundo é o teu próximo como a ti mesmo. Os dois mandamentos se fazem a lei e os profetas. Como eu posso amar a Deus se eu não amar o meu próximo? Como eu posso chegar a dizer, Deus, eu te amo, mas não amo o meu próximo? Temos que amar o nosso próximo, parar e refletir, dizer, olha, eu queria que fulano estivesse hoje aqui na igreja comigo, para que no dia que Jesus Cristo viesse, fôssemos juntos para o reino de Deus. Você já pensou hoje, quarta-feira, glórias a Deus, aleluia, quantas pessoas você convidou para vir para cá? Quantas pessoas, glórias a Deus, precisam ouvir a palavra de Deus, cujo qual vocês conhecem? Mas quantas convidaram para vir para cá? O amor ao próximo. Quantas você convidou para estar aqui hoje no reino da casa de Deus? A quantas pessoas hoje você falou do amor de Jesus Cristo? A quantas pessoas hoje você chegou nela e disse, olha, levanta-te, olha, ergue-te, porque Jesus é contigo. A quantas pessoas hoje você chegou e disse, olha, Deus te dá mais uma oportunidade hoje. Olha, Jesus Cristo quer fazer uma mudança na tua vida. Amar o nosso próximo. Mas será que hoje falamos mal de alguém? Creio que não, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas se falou, peça perdão a Jesus. Se falou, ore e se consagra pelaquela vida daquela pessoa. Porque eu creio que situações que outras pessoas passam, muitos apontam e falam. Mas se fosse com você? Se você estivesse passando, aleluia, por uma situação onde muitos lhe acusassem, se você estivesse passando por uma situação onde muitos lhe condenassem e falassem de você, você queria que o povo lhe acusasse ou lhe perdoasse pelo que você fez? Da mesma forma foi aqui. Muitos queriam destruir a vida daquela mulher. Muitos, não era um pouco não, porque quando a Bíblia fala, glórias a Deus, que a multidão tinha levado ali aquela mulher para ser apedrejada, e disse que não ficou nenhum, só Jesus e a mulher. Vê quantos queriam ver aquela mulher morta. Vê quantos queriam acabar com aquela mulher, acabar com o sonho dela, acabar com a história dela. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no versículo, glórias a Deus, capítulo 8, e no versículo 10 diz: endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, é mais uma multidão para condenar. Eu creio ali que os anciões, aos mais velhos, já viam cada um com a sua pedra na mão. E não, essa aqui eu vou acertar nela, na cabeça, essa aqui na perna, essa aqui nas costas. Muitos tinham para lhe acusar. Muitos tinham contra aquela mulher. Glórias a Deus, aleluia. Muitas das vezes é na nossa vida. Muitos têm para nos acusar. Muitos têm para nos criticar. Mas quando nós dobramos os nossos joelhos, Aleluia. E lembramos que temos um Deus que está ali presente na nossa vida, que temos um Deus que é o Deus do impossível, que temos um Deus, aleluia, glórias a Deus, que não tem limite para Ele. Quando Ele quer fazer, Ele vem e faz. Aí sabemos que temos tudo, porque o nosso tudo é Deus. E endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Glória a Deus.
Glórias a Deus. Quando pararmos e vermos que Jesus Cristo é o nosso advogado, que Jesus Cristo é o nosso juiz, é o nosso conselheiro, porque em meio àquela multidão, em meio àquelas pessoas que quiseram matar aquela mulher pelo seu pecado, eu disse uma simples frase: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, Ele intercede por nós todos os dias. Ele nos dá força todos os dias para levantar. Ele nos dá força para ir trabalhar. Ele nos dá força, aleluia, para ajudar o nosso próximo. Ele nos dá forças, aleluia, para fazer as nossas tarefas do dia a dia. Então que venhamos ser gratos a Ele. Que venhamos louvar e engrandecer o nome dEle e ajudar aquelas pessoas cujo qual necessitam. Quando você vê uma pessoa, glórias a Deus, chegar em você, glórias a Deus, aleluias, e querer falar mal de alguma pessoa, faça algo diferente. Chegue nessa pessoa que está falando mal. Você vai ver uma reação diferente. Chegue nela e diga: irmã ou irmão, vamos orar pela vida daquela pessoa aqui agora, para que Jesus mude o quadro, para que Jesus mude a história, para que Jesus faça algo diferente. Aquela pessoa te maltratou, te magoou, vamos orar pela vida dela, porque Jesus Cristo vai quebrantar o coração dela e você vai ver mudança na vida dela. Em vez de ir no mesmo barco, conforme diz, no mesmo barco, e falar também mal daquela pessoa, porque os olhos do Senhor estão em todos os cantos. Glória a Deus. A pessoa não pode estar aqui, você pode estar falando, criticando, humilhando, falando mal daquela pessoa pelo que ela fez, porque ela não está presente, mas Jesus Cristo está presente, Jesus Cristo está ouvindo, Jesus Cristo, aleluia, está ali presenciando o que você está fazendo. Da mesma forma, o inimigo está vendo os teus lábios sair palavras fortes, e muitas das vezes é ele que vai te condenar naquele dia, chegar e dizer: olha, tu viste o teu servo lá falando mal da tua serva, tu viste a tua serva falando mal da tua serva, isso não foi o que tu ensinou. Os olhos do Senhor estão em todo canto, Jesus Cristo está em todo canto. Glória a Deus. Por isso que Jesus Cristo, Ele parou e pensou ali na hora de falar. Da mesma forma temos que ser nós. Quando ouvir mal de alguma pessoa, quando ouvir algo errado de alguma pessoa, peça discernimento a Jesus Cristo antes de falar ou agir, para que Deus o capacite, para que venham palavras daqui, palavras vivas e eficazes do nosso Senhor Jesus, para que não agirmos conforme a nossa vontade. E o versículo 11 diz: e ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Sabe o que é interessante? Jesus Cristo sabia que aquela mulher tinha pecado. Jesus Cristo sabia que ela tinha errado. Mas mediante, quando Ele deu o perdão, Ele disse: olha, vai e não peque mais. Da mesma forma, aleluia, que nós nos convertemos a Cristo, que aceitamos ao caminho de Jesus Cristo, a servi-lo em espírito e em verdade, aleluias, não devemos mais pecar. Embora pecamos, nós devemos buscar o arrependimento em Cristo Jesus, um arrependimento verdadeiro, para que não venhamos mais praticar. Mas tem pessoas, aleluia, que cometem um pecado, vão lá em Jesus, pedem perdão, Jesus Cristo vem lhe dar o perdão, ela vem, comete de novo, e ali começa a sair, glórias a Deus, da graça e da presença do Senhor, até um ponto que ela não vai estar mais discernindo se está ou não na presença de Deus. É momento da gente parar e ver, da gente se autoexaminar do que estamos fazendo na nossa vida, do que estamos falando, como estamos agindo. Porque tem pessoas, glórias a Deus, que pecam
como se nada estivesse acontecendo. Estão vivendo ali uma cadeia, ali, dizendo, está tudo normal, está tudo bem, mesmo sabendo que está pecando e errando contra Deus. Mas vai chegar um dia e um momento que a Bíblia nos diz que abrirão os livros. E tem um livro lá com o nome Memorial. Vê tudo que fazemos passar, Senhor. E a pessoa acha que está se escondendo, mas não está, porque os olhos de Deus estão voltados em todos os cantos. Aleluia. Quando ele diz, não peguei mais, não pegue, igreja. Busca a graça, busca a presença, busca a misericórdia do Senhor Jesus. Não seja acusador do teu irmão, não seja apontador do teu próximo, não seja aquele que fala mal, que condena o teu próximo, mas seja aquele que ajuda, aquele que ergue a mão, aquele que levanta o caído. Pense um pouquinho, se fosse Jesus, o que ele faria? E temos que agir conforme Jesus, porque o Espírito Santo está em nós. Amém. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria, conforme o pastor permitisse orasse pela igreja, como é do costume, eu sempre peço isso para que eu possa orar pela igreja. Amém? E eu peço a você que, quebrando o seu coração nessa oração, peça a Deus e apresente a Deus aquilo que é impossível para você, sabendo que para Ele nada é impossível. Deus, se você tem falta de perdoar alguma pessoa, se você falou algo contra alguma pessoa, que ela não esteja aqui presente, mas o Espírito Santo ele está aqui presente, também ele está lá presente, então ore e jejue por essa pessoa. Amém? Curva a tua cabeça para que a gente orar. Senhor Deus, Pai justo e maravilhoso Deus, Deus santo e Deus amado, estamos aqui essa noite reunidos, Senhor Jesus, na Tua presença, para Te louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor Jesus, Te pedindo, ó Pai, suplicando, ó Pai, para que venhamos mais e mais amar o nosso próximo, Senhor Jesus. Pai amado, o mundo, Senhor Jesus, glórias a Deus, já não tem mais amor para o próximo, ó Pai, mas nos ensina, Senhor Jesus, a levar a palavra de salvação, nos ensina, Senhor Jesus, a levar amor ao nosso próximo, ó Deus. Pai amado, nós te pedimos essa noite, Senhor, perdão, ó Pai, perdão, porque sabemos que pecamos, sabemos que somos pecadores, Senhor, mas Tu és o Deus que perdoa, Tu és o Deus que liberta, Tu és o Deus que dá força, Senhor Jesus, Tu és o Deus que renova. Pai amado, eu Te peço em nome do Senhor Jesus, renova-nos as nossas vidas, Senhor, mais e mais para buscar a Tua presença, nos renova, nos dá força, Senhor, nos dá sabedoria mediante a Tua palavra, Senhor, nos dá discernimento, Senhor, na hora de agir, Senhor, para que não venhamos agir conforme a nossa vontade, conforme o nosso querer, mas sim, Jesus, pela Tua palavra, que venhamos agir, Senhor Jesus, pelo Teu Espírito Santo, que venhamos convidar, ó Pai, as pessoas a buscar a Tua presença, e venhamos convidar, ó Pai, as pessoas a orar, a jejuar, a louvar o Teu nome, a buscar a Tua presença, que venhamos incentivar, Senhor Jesus, aleluia, a Teus filhos vir aqui, e que Teu Espírito Santo, ó Pai, vá buscar a cada um, Senhor, renovando, ó Pai, dando forças, porque muitas pessoas já não têm mais força, Senhor, devido ao que escutaram, ou ao que viram, Senhor, mas eles têm que ver, ó Pai, é Ti na casa, Senhor, eles têm que ver, ó Pai, e sentir o Teu Espírito Santo e a Tua presença, e caminhar para buscar a Tua face, Senhor Jesus. Pai amado, eu Te peço, em nome do Senhor Jesus, eu Te rogo, Senhor, que mais e mais o Senhor abençoe esse ministério cujo qual eu faço parte, Senhor, que o Senhor venha abençoar, ó Pai, Pastor Calbi,
a pastora Cátia, pastor Cleonildo, Senhor Jesus, a todo o corpo diaconal, Senhor Jesus, a todo membro, ó Pai, desse ministério, Senhor, e de todos os ministérios do mundo, Senhor, porque sabemos que somos um corpo só em Cristo Jesus. Pai amado, eu te louvo e te agradeço pela oportunidade de hoje estar aqui, Senhor. Em nome de Jesus, amém.